Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Cesário, professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de derivadas. Em momentos anteriores, estudamos a definição de derivada, derivada de uma constante, a regra da potência, regra da multiplicação por constante e regra da soma ou subtração. Hoje vamos observar a regra do produto, regra do quociente, regra para a função exponencial e a regra da cadeia. Na regra do produto, temos que se duas funções f e g são diferenciáveis, a derivada do produto de duas funções será dada pela combinação de suas derivadas individualmente e das próprias funções, obedecendo a seguinte regra. A derivada de f vezes g seria igual a f' vezes g mais f vezes g'. Observemos, por exemplo, a função y igual a x² vezes x mais 1. Esse é um exemplo bem simples, porque até o momento só tratamos de funções polinomiais, de funções potência. Para derivar a função y igual a x², que multiplica x mais 1, precisamos identificar cada uma das partes para poder iniciar o processo de derivação. Vamos chamar o primeiro trecho de função f e esse segundo trecho de função g. A regra do produto nos diz que o produto de f vezes g, a derivada disso, vai ser igual a f' vezes g mais f vezes g'. Então, a derivada da nossa função seria a derivada de f, 2x, vezes o produto da função g, x mais 1. Mais, repete a primeira função, a função f, multiplica pela derivada da segunda função. Aqui, para derivar g, teremos que usar a regra da soma. A derivada de x é igual a 1 e a derivada de 1 é 0. Portanto, a derivada da nossa função será 2x, que multiplica x mais 1, mais x². Podemos desenvolver esse produto. Y' é igual a 2x² mais 2x mais x². Somando as parcelas em x², teremos que y' é igual a 3x² mais 2x. Na regra do quociente, temos que, se f e g forem diferenciáveis e g diferente de zero, então, a derivada do quociente de f e g será dada por f' vezes g menos f vezes g' dividido por g de x ao quadrado. Passemos a calcular a derivada dessa função, y igual a x² sobre x mais 1. Para calcular a derivada dessa função, precisamos identificar as funções que estão no numerador e no denominador e atentar para a lei de formação da função derivada. Y' é f' vezes g menos f vezes g' sobre g². Posto isso, a derivada da nossa função será dada por derivada do numerador, 2x, vezes o denominador, x mais 1, menos, repete a função que está no numerador e multiplica pela derivada da função que está no denominador. Para derivar o denominador, atentar que temos uma soma. Então, a derivada de x é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Tudo isso ainda dividido por x mais 1 ao quadrado. Simplificando essa expressão, vamos desenvolver os produtos existentes e agrupar os termos semelhantes. Aqui temos 2x² mais 2x menos x² sobre x mais 1 ao quadrado. Y', então, vai ser 2x² menos x², x² mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado.
A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Podemos observar como funcionaria a derivada dessa função a partir da definição da função derivada, que é através do cálculo do limite de f no ponto x mais h menos a função f de x sobre h quando h tende a zero. Observando o cálculo desse limite, utilizando a expressão da função exponencial, verificamos que e elevado a x não depende de h, por isso foi retirado de dentro do limite, e esse limite, e elevado a h menos 1 sobre h vale 1, quando h tende a zero. Podemos observar que, de fato, ele vale 1, fazendo a aproximação de h de zero, tanto por valores maiores quanto por valores menores, e, de fato, calculando o valor da expressão. Vamos observar que o limite se aproxima cada vez mais de 1, e, com isso, tem-se a definição dessa base para a função exponencial, que é a base do número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. Sabendo a derivada da função exponencial, podemos acrescentar uma gama de funções novas, combinando funções exponenciais com funções potência, por exemplo. Então, passemos a calcular quais seriam as derivadas das funções que envolvem o produto com a função exponencial. Primeira função é e elevado a x vezes x². E um segundo exemplo, olhando o quociente de e elevado a x com x². Para resolver o primeiro problema, temos o produto de duas funções. Novamente, fazemos a identificação de cada uma das partes, considerando a função exponencial como sendo a função f e a função potência como sendo a função g. Vamos combinar as partes. Y', se é o produto de duas funções, vai ser f' vezes g mais f vezes g'. Então, a derivada da minha função vai ser dada por... A derivada da função f é a própria exponencial, vezes a função g, x², mais... Repete a função f, que é a função exponencial, vezes a derivada da função g, que é 2x. Nesse ponto, já teríamos a derivada dessa função. O que podemos fazer aqui no momento é colocar em evidência termos que são comuns, se assim desejarmos. Então, y', colocando e elevado a x vezes x em evidência, ficaria x mais 2. Para o segundo problema, temos o quociente da função exponencial com a função potência, identificando novamente quem seria f e quem seria g. Para encontrar a derivada da função quociente, precisamos combinar as derivadas de cada uma das partes com as funções originais. Então, ficaria f' vezes g menos f vezes g' sobre g². Y, então, vai ser a derivada de f, que é a própria exponencial, vezes g, menos a função f vezes g' sobre x² elevado ao quadrado. Podemos colocar em termos comuns em evidência. Ficaria e elevado a x vezes x, que multiplica x menos 2 sobre x². Para encontrarmos a derivada da função exponencial, cuja base é um número qualquer, novamente precisamos recorrer à definição da função derivada. Observamos que a derivada da nossa função ela vai depender de quanto vale a derivada da função no ponto zero e da própria função exponencial. Nós voltaremos a conversar sobre essa função exponencial de base A qualquer após a apresentação do conceito de regra da cadeia. Quando temos uma função composta, para que possamos calcular a derivada dessa função, precisamos lançar mão da regra da cadeia. A regra da cadeia nos diz que
A derivada de uma função composta ela vai ser dada por a derivada da função mais externa vezes a derivada da função mais interna, que seria o seu argumento. Então, se y é igual a um h de x, que por sua vez seria um f cujo argumento é a função g de x, a derivada dessa função composta vai ser dada por derivada de f' vezes a derivada de g'. Passemos a observar, então, quais seriam as derivadas das seguintes funções. Y é igual a e elevado a x² mais 1 e y é igual a e elevado a 2x mais 1. No primeiro exemplo, observemos que temos uma função exponencial que, no lugar da variável x, substituímos por uma nova função, a função x². De maneira semelhante, isso ocorre no segundo exemplo, no segundo problema. Na função exponencial, esperaríamos que tivéssemos apenas a variável x, mas nesse caso não temos uma nova função, que é a função 2x. Para resolvermos a derivada dessa primeira função, y igual a e elevado a x² mais 1, precisamos identificar claramente qual função dá o formato, que seria a função mais externa, e qual função é o argumento, qual função entrou no lugar da minha variável original, da minha variável x. Então, para esse primeiro problema, observamos que temos uma função exponencial, cujo argumento, que seria uma variável x, foi substituído pela função x² mais 1. Então, minha função mais externa é a função exponencial e a minha função argumento é a minha função x² mais 1. Dessa forma, a derivada dessa função seria, então, a derivada da função exponencial é ela mesma, é elevado a x² mais 1, vezes a derivada do seu argumento, vezes a derivada dessa função que está aqui no expoente. Então, derivada de 2x, a derivada de x² é 2x, mais a derivada de 1, que é 0. Y', então, seria e elevado a x² mais 1 vezes 2x. Para o segundo exemplo, temos uma soma de duas funções e para a primeira parte da soma, temos uma função composta. A derivada, então, da função exponencial é a própria função exponencial, vezes a derivada da função que está no argumento, a derivada da função 2x, que é 2, mais a derivada dessa função constante, que é 0. Y', então, seria e elevado a 2x vezes 2. Para os próximos momentos, iremos observar a derivada da função exponencial de uma base qualquer, usando o conceito de regra da cadeia para encontrar quem é a derivada da função logarítmica e a derivada de funções trigonométricas. Um forte abraço e até lá!